Imagina só descobrir que os fantasmas podem te assombrar através da internet. Bem bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em Pulse, de 2006, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme e descobrir curiosidades interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um computador, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também produzo conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Pulse é aquele tipo de filme que fez muito sucesso na época de lançamento, principalmente em DVD aqui no Brasil, já vou falar melhor sobre isso. E com o tempo ele caiu no esquecimento. As pessoas não lembram muito bem desse filme. Ele foi sendo deixado de lado, não entrou mais na lista de ninguém, o filme acabou caindo no esquecimento. E também não ajuda o fato de que esse filme tem uma qualidade duvidosa. Eu concordo com quem diz que esse filme não é bom, mas eu também concordo com quem fala que esse filme tem um charminho especial. Mas desde que eu assisti esse filme pela primeira vez, eu sinto que ele tem uma vibe bizarra. Não sei explicar, mas eu fico um pouco desconfortável quando eu assisto esse filme. Como eu falei, esse filme fez muito sucesso na época de lançamento, principalmente por conta da história do filme, que fala sobre a internet, uma coisa que estava muito em alta no início dos anos 2000, até hoje, né, as pessoas falam sobre a internet, nós estamos aqui na internet, essa coisa de todo mundo estar conectado ao mesmo tempo, conversando, fazendo várias coisas, e você fica, nossa, tá todo mundo à distância e tudo funciona. Então nós tivemos muitas obras cinematográficas e na literatura também, que fala sobre este crescimento desenfreado da tecnologia, como isso pode prejudicar o ser humano, e aí nós temos várias ficções científicas que abordam esse tema, e é claro que em alguma história nós teríamos casos sobrenaturais sobre o avanço tecnológico, e é o caso de Pulse. A história desse filme coloca a internet como o principal veículo para os espíritos conseguirem acessar o nosso plano, né, o plano dos vivos. Outro ponto também que fez esse filme ganhar destaque é que ele bebeu da fonte do remake americano de uma obra japonesa. Isso foi uma coisa muito explorada desde que o filme O Chamado fez muito sucesso em 2002. E como eu estou trazendo vários desses remakes aqui pro canal, é claro que uma hora eu ia trazer Pulse também. A obra que deu origem a este filme se chama Kairo, foi lançado em 2001 e fez muito sucesso no Japão, que fala sobre o distanciamento social que as próprias pessoas criaram entre elas por conta da internet, como se a internet passasse a falsa sensação de que todos estamos conectados, quando na verdade está cada um preocupado com seu próprio problema. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu tive acesso a esse filme. Eu fui a uma locadora que tinha perto de casa e eu vi o pôster desse filme, aí tava lá aquele pôster gigantesco e a capa é maravilhosa, essa capa é muito boa. E eu lembro que eu vi, eu fiquei, nossa, que filme interessante, parece que é bem assustador. E aí eu fiquei com esse filme na cabeça. Até que nós fomos a uma feira no final de semana e tinha um camelô de filmes piratas. Aí eu falei, eita, que é agora que eu vou fazer a festa. E é claro que Pulse estava lá, pulsando naquele varal cheio de filmes iguais. Gente, que momento histórico, né? Só que a capa desse filme era diferente da capa que eu vi na locadora. Não era aquela capa icônica com um monte de mãos, assim, pegando a personagem. E aí eu falei, né, pro cara, esse daí é aquele mesmo filme que tem mãos assim na capa? Ele falou, é a mesma coisa, só que esse daqui é uma capa alternativa. E a capa desse filme pirata era aquela cena onde a personagem principal está de um lado no banheiro e ao lado dela tem um espírito, sabe? Eles estão meio que conectados. Era essa cena que se transformou na capa do DVD pirata. E aí, beleza, né? Minha mãe comprou esse DVD. Quando chegou a noite, nós assistimos e eu fiquei morrendo de medo desse filme. Eu falei, gente, que filme assustador. Eu não consegui nem assistir até o final. E tinha um computador no meu quarto, quando era criança, eu fiquei, vai aparecer alguma coisa aqui, vai sair um fantasma, fiquei morrendo de medo. E aí eu fiquei um bom tempo achando esse filme muito assustador e eu não dava uma segunda oportunidade de assistir o filme. Até que uma vez um amigo meu foi passar o final de semana em casa, aí ele falou, vamos assistir um filme assustador? E aí quando você está com seus amigos, você é bem mais corajoso, né? A gente começou a assistir o filme, era umas 10 e pouco da noite. Era um silêncio, porque nós dois ficamos com muito medo. E aí quando o filme terminou, eu fiquei, caraca, que filme assustador. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça de que esse filme era
assustador. Passou um tempo, eu descobri que saiu uma continuação, Pulse 2 e também Pulse 3. Aí eu comprei um DVD que veio os 3 filmes, o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí eu coloquei pra assistir, aí eu falei, nossa, eu achava que ele era mais assustador. E realmente, esse filme envelheceu muito mal, acabou ficando com essa fama de um péssimo filme, e realmente ele deixa a desejar. É um filme que eu tenho na minha coleção, eu comprei ele em 2010, se eu não me engano, foi na Lojas Americanas, eu paguei muito baratinho, deve ter sido R$ 9,90. E é uma obra interessante pra ter na coleção, já que é difícil você encontrar ele nos serviços de streaming. Mas não é só porque todos acham esse filme ruim que ele não merece um vídeo próprio. Ele tem uma história interessante, tem algumas curiosidades bem legais de bastidores que vocês vão ficar até impressionados. E é claro, é um remake de um filme japonês. Só por isso, ele merece a nossa atenção. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem como esse tipo de vídeo funciona por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme, com muito spoiler. Depois eu entro na parte das curiosidades, falo como foi a produção do filme. Vou explicar também as inúmeras alterações que aconteceram após a primeira exibição teste desse filme. Ele foi muito modificado e isso acabou prejudicando o resultado final da obra. Então fica até o final do vídeo que tem muita coisa. Esta obra foi dirigida por Jin Sonzero. Ele só tem um filme em seu currículo, que é esse filme aqui. Depois ele não fez mais nada no cinema, mas ele é diretor de clipes musicais. Esta obra tem muitos personagens, mas eu vou falar o nome de quem realmente importa. Nós temos aqui a protagonista, que é a Matt, interpretada por Kristen Bell, a nossa eterna Veronica Mars, seguindo para o personagem Dexter, interpretado por Ian Somerhalder, um ator que também estava em alta por conta da série Lost, e em seguida ele ficou muito famoso por conta da série Diários de um Vampiro. Basicamente, esses são os dois personagens principais e que realmente importam para este filme. O filme começa com um personagem chamado Josh Ockman entrando em uma biblioteca escura. Ele está ali para encontrar uma pessoa, o tal do Douglas Ziegler. Só que ao invés dele encontrar Douglas Ziegler, ele encontra uma figura fantasmagórica bizarra. E essa figura humanoide, ela meio que suga a energia vital de Josh, como se fosse um dementador de Harry Potter, sabe? Que suga a felicidade, aquela energia vital. Após essa situação que aconteceu com o Josh, ele fica bem recluso, então ele desaparece do grupinho de amigos dele, e é aqui que nós conhecemos a Matt, a namorada do Josh. Na verdade não é namorada, eles têm um casinho ali, eles se pegam. Ela fica preocupada porque o Josh está desaparecido, ele não vai mais pra aula, ele era estudante de psicologia junto com a Matt e a galerinha dela, então assim, o cara desapareceu. Até que ela vai até o apartamento dele, a janela do apartamento dele está com uma fita adesiva vermelha, tá toda vermelha a janela. Bom, ela acha isso esquisito, vai até o apartamento, começa a explorar aquele lugar e tá tudo muito esquisito, tudo escuro, a tela do computador está estranha e ela encontra o Josh, ele está lá no apartamento também e ele está muito estranho igual ao apartamento. Aí ele fala pra ela que ele não tá se sentindo muito bem, que ele tá com uma dor de cabeça, que é pra ela esperar ali na cozinha, que ele só vai pegar uma coisa no quarto e já volta. Aí ela abre uma das portas ali do quarto e encontra o gato quase morto do Josh. Aí eu falo, pra que matar o gato em filme de terror? Deixa os espíritos ir atrás apenas das pessoas, deixa os bichinhos em paz, eles não fizeram nada pra ninguém, gente, os bichinhos nem têm acesso à internet. Aí ela vai atrás do seu namorado pra ajudar ali com o gato. Quando ela chega no quarto, encontra o Josh enforcado com um fio de internet. E aí fica aquele climão no grupo de amigos, né, porque houve um suicídio. E a Matt começa a se culpar por nunca ter percebido sinais de que o Josh não estava bem. Já que ela estuda psicologia, ela se vê no direito de entender quando uma pessoa não está bem. E a partir deste momento, coisas estranhas começam a acontecer com este grupinho de amigos. Eles começam a receber mensagens do Josh, só que o Josh já morreu. Então quem é que está mandando essas mensagens online? Um dos amigos da Matt, que faz parte desse grupinho, ele entende mais de informática e ele acha que possa ser um vírus, só que são mensagens bem específicas pedindo ajuda. A Matt então pede pra este cara ir até o apartamento do Josh, desligar o computador dele. Quando ele chega no apartamento, mais uma vez, aquele cenário bem esquisito, só que o computador não está mais ali na mesinha onde ele ficava, então alguém tirou o computador dali. E a partir disso, este amigo da Matt também começa a ser assombrado por algo estranho. Começa a sair algumas manchas pelo corpo dele, como se ele também estivesse com um vírus. Alguns dias depois disso que aconteceu,
aconteceu, o antigo apartamento do Josh vai ser alugado novamente, né? Porque o proprietário não pode perder dinheiro só porque um jovem tirou a própria vida com um cabo de internet. A vida segue. E a Matt vai até lá. Quando ela chega, o apartamento está praticamente vazio, muitas coisas já saíram, estão reformando, e ela conversa com a moça que está fazendo a limpeza, que inclusive é interpretada por Octavia Spencer. Ela conversa e diz pra Matt que ela vendeu o computador do Josh porque ele estava devendo muitos meses de aluguel e ela precisava pagar as contas. Então ela vendeu mesmo o computador do cara. E ela dá o cartãozinho do homem que comprou o computador do Josh, e é um tal de Dex. O Dexter. A Matt consegue o endereço do Dexter e ela vai lá conversar com ele. Aí fica uma confusão, porque ela acha que ele que está mandando essas mensagens, mas na verdade não é ele, porque ele nem chegou a ligar o computador. E depois, naquela noite, o Dexter resolve ligar o computador para tentar entender o que essa maluca estava falando. E ele encontra uns vídeos bem esquisitos no computador, de pessoas meio que sofrendo, pessoas doentes, cada uma na sua casa, como se elas estivessem sendo filmadas. Quando a pessoa vai ter acesso a essas imagens, aparece uma mensagem escrito: "Você quer ver um fantasma?" E quando você clica naquela mensagem, aí que aparece essas cenas das pessoas sofrendo em alguns lugares. E é o tipo de coisa que eu não teria problema algum. Se aparecesse essa mensagem, na hora eu ia quebrar o computador, não importa. Você quer ver um fantasma? Eu ia quebrar o computador, acabou. Enquanto isso, a Matt e seus amigos passam a ser assombrados por criaturas bizarras. O Dex então entra em contato com a Matt para mostrar essas coisas que ele descobriu no computador do Josh. O Josh estava negociando alguma coisa com o tal de Ziegler, aquele cara do início do filme, sabe, que o Josh ia encontrar com ele na biblioteca? O Dexter encontra vídeos do Josh que foram direcionados ao Ziegler. E nesses vídeos eles entendem o seguinte: o Josh havia hackeado o sistema de computador de Ziegler e ele então distribui um vírus pro computador desse cara. Só que esse vírus desbloqueou um portal que conecta o reino dos vivos ao reino dos mortos. Como esse cara criou esse vírus, não faço ideia. Imagina, você recebe um vírus que abre um portal na sua casa que os espíritos podem atravessar. Eu poderia até morrer com esses espíritos, mas eu ia dar um jeito de arrastar a pessoa que enfiou esse vírus no meu computador junto comigo. E a partir daí, o Josh tentou ajudar o Ziegler a resolver este problema, porque ele criou uma coisa muito séria. E naquela noite, o Josh ia se encontrar com o Ziegler para entregar um pendrive que tinha o antivírus. Na verdade, não é um antivírus, era um vírus muito poderoso para destruir o computador do Ziegler e fechar este portal. E este pendrive está escondido dentro do computador do Josh. Aí você vai falar: tá, mas por que o Josh enviou esse vírus pro Ziegler? Esse cara era importante? Quem é ele na fila do pão para receber um vírus tão poderoso? Bom, na verdade, o Ziegler, ele trabalha como se fosse na parte de ciências da computação ali da universidade. Então ele tem acesso aos computadores principais da cidade. O cara é muito inteligente. E o Josh queria se mostrar mais inteligente que o Ziegler, então ele mandou um vírus nunca visto antes na humanidade. Então esse vírus não prejudicou apenas o computador do Ziegler, isso saiu se espalhando pela cidade, já que todas as redes estão conectadas com aqueles computadores. Então o vírus infectou o servidor principal. A Matt e o Dexter vão usar aquele pendrive no servidor principal para destruir todo o sistema. Só que é claro que os espíritos não vão deixar que isso aconteça. Então esses espíritos estão cada vez mais dominando a cidade. Até a polícia está sabendo disso, está sendo anunciado nos jornais para as pessoas ficarem longe da internet, porque essas entidades elas saem pela internet e elas consomem o seu corpo, elas tiram a sua energia vital e você vai adoecendo, começa a nascer aquelas manchas no seu corpo, até que chega um ponto que a pessoa desaparece. Ela vira como se fosse uma umidade na parede, sabe aquela parede que tem umidade? Então, ela vira aquilo, uma mancha preta, e desaparece. Ou seja, isso se tornou uma pandemia na cidade. Bom, agora que eles estão com esse pendrive, eles vão até a fonte onde tudo isso aconteceu, que é o computador do Ziegler. O Dex e a Matt, eles vão até o apartamento do Ziegler, só que assim, o apartamento do cara tá muito esquisito. Ele está com várias fitas vermelhas coladas no apartamento, e essa fita vermelha, de acordo com o Ziegler e também com o Josh, impede que esses espíritos entrem na sua casa. O Ziegler fala que não vai sair daquele quarto porque ele está protegido com a fita vermelha. Dex e Matt pegam o pendrive e vão atrás do servidor principal. E nesta região tem muitos espíritos porque eles estão protegendo o servidor, eles não podem ter o portal fechado. E essa cena é bem assustadora, eu morria de medo quando era criança. A Matt encaixa o pendrive, consegue fazer o sistema reiniciar, aí parece que tudo deu certo, os fantasmas desaparecem, o sistema cai, só que numa questão assim de 10 segundos,
o sistema reinicia e os fantasmas voltam. Então, não tem o que fazer, eles precisam vazar daquele lugar. Os dois pegam o carro, saem dirigindo dali, eles escutam uma rádio dando orientações para você conseguir se salvar. E esta rádio fala para você se afastar de qualquer rede de internet, sinal de telefone, aparelhos eletrônicos, qualquer coisa. E dentro do carro, eles estão com o celular da Matt. E aparecem alguns fantasmas, começam a quebrar o carro. Ela passa por uma zona que não tem sinal de telefone, então os fantasmas desaparecem. E ali eles entendem que eles precisam ficar o mais longe possível do sinal de telefone. Enquanto eles estão ali andando de carro, nós vemos a cidade de cima e parece que houve um apocalipse zumbi. As pessoas estão morrendo, desaparecendo, a cidade adoeceu. E é uma questão de tempo para isso se espalhar para o mundo inteiro. Antes do filme terminar, nós ouvimos a Matt dizendo o seguinte: nós nunca poderemos voltar. As cidades são deles. Nossas vidas são diferentes agora. Que era para nos conectar, em vez disso, nos conectou a forças que nunca poderíamos ter imaginado. O mundo que conhecíamos se foi, mas a vontade de viver nunca morre. Não para nós e não para eles. E o filme termina com vários clipes de cidades abandonadas. Então o negócio espalhou muito rápido. Como vocês viram, a história desse filme é bem interessante, né? Porque ele tem bons pontos. Fala sobre essa crítica social da internet, que ao invés de conectar as pessoas, ela desconecta as pessoas da realidade. É uma coisa muito louca, né? Então isso é um ponto que eu acho bem interessante da história desse filme. É claro que isso não é mérito do remake, isso é mérito da história original. Então toda essa discussão sobre a internet, como ela conecta e desconecta as pessoas, isso foi muito bem, mas muito bem abordado em Cairo, lá em 2001. É muito louco pensar que esta questão da internet era discutida em 2001 com aquelas limitações da época. Então, naquele período da humanidade, a internet era de um jeito. Hoje ela é completamente diferente, porque hoje a tecnologia ela é muito independente. Nós temos carros que não precisam de motorista. Eu imagino como seria muito louco se a história se passasse neste período da humanidade que nós estamos vivendo. Como esses espíritos não iam deitar e rolar. Imagina os espíritos pilotando um avião. Gente, isso muito pode acontecer dentro da atmosfera do filme, porque é muito atual. A gente não consegue se desconectar da internet. Se acontecer qualquer problema com a internet, eu não tô nem falando dessa questão sobrenatural, tô falando de problema mesmo. Se um dia o mundo ficar uma semana sem internet, vamos supor, as pessoas vão enlouquecer. Vai ter gente pulando de prédio maluco, porque não sabe como conviver mais na sociedade. Recentemente eu vi a notícia de uma jovem que matou a própria mãe porque ela proibiu a menina de usar o celular, sabe? São coisas assim. Ou seja, o celular desta jovem, por exemplo, era mais importante do que a vida da mãe dela. Então obras como esta, que flertam com a ficção científica, servem para mostrar o rumo que as coisas estão caminhando. Este filme foi lançado em 2006, porém a pré-produção começou muito antes disso. Após a estreia de Cairo em um festival de terror em 2002, a Dimension Films adquiriu os direitos do filme japonês, bem como os direitos de um remake. Mas aqui houve uma confusão bem malandra. Os irmãos Weinstein, sim, eles compraram os direitos e deram a entender que era para distribuir o filme nos Estados Unidos. Então, quando eles compraram lá os direitos de Cairo, eles falaram para os produtores japoneses: olha, nós vamos comprar para distribuir o filme de vocês aqui no nosso país e depois fazer um remake. O tempo foi passando e nada da distribuição acontecer nos Estados Unidos, até que a produção japonesa entrou em contato com o escritório dos Weinstein e eles disseram que a ideia, na verdade, é lançar primeiro um remake e depois lançar o filme original. Isso acabou gerando um climão da produção japonesa com a produção norte-americana. Para amenizar isso, a Dimension Films chamou Kiyoshi Kurosawa, o diretor de Cairo de 2001, para dirigir Pulse, a versão norte-americana. Mas sabe quem ficou interessado nesse projeto? Wes Craven, o homem por trás de A Hora do Pesadelo e franquia Pânico. Ele adorou o filme japonês e quis se envolver no remake. E entre o Wes Craven e o diretor japonês que ninguém conhece nos Estados Unidos, é claro que os Weinstein ficaram caidinhos por Wes Craven, né? Cara, que sacanagem. Primeiro que eles compraram os direitos para distribuir o filme também, não distribuíram o filme, chamaram o diretor da obra original, não contrataram o cara e agora vai ser tudo feito do jeito que eles querem. Em junho de 2002, Craven escreveu o roteiro com Vince Gilligan, pensando em Kirsten Dunst
para o papel principal. E Dunst aceitou o projeto. Ela ia filmar junto com Homem-Aranha 2. Os dois iam entrar em produção ao mesmo tempo. Craven trabalhou no projeto até 2003, quando Harvey Weinstein pediu para Craven dirigir Amaldiçoados, com Christina Ricci. Mas Wes Craven não queria dirigir Amaldiçoados, ele queria seguir com Pulse. Ele tinha uma ideia muito legal para este filme. Então ele recusou a direção em Amaldiçoados. Beleza, estava tudo certo. Roteiro finalizado, a atriz principal contratada, eles já estavam em negociações com outras pessoas para o elenco, estava tudo certo. Faltando 10 dias para o início das filmagens de Pulse, os irmãos Weinstein cancelaram o filme. Eles inventaram uma desculpa fiscal e falaram pro Craven: olha, querido, não vai dar para fazer o filme agora, tá? Vamos deixar lá pra frente, tivemos uns problemas fiscais, você vai precisar tocar Amaldiçoados com Christina Ricci, tá bom? Craven ficou putaço, ele ficou muito louco. Assim que Craven pisou no set de filmagens de Amaldiçoados, o que aconteceu? A produção de Pulse retomou. É muita sacanagem. Então, em abril de 2004, o projeto foi reaberto e o roteiro passou por revisões e acabou sendo refeito por Ray Wright, o mesmo roteirista de Caso 39, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Este roteirista adicionou mais cenas de ação e efeitos visuais, e isso fez com que Craven se afastasse do projeto e pedisse para retirar seu nome dos créditos. O que nós sabemos que não aconteceu. Tem muitas pessoas que vendem Pulse como se fosse um filme de Wes Craven, e não é. Craven estava oficialmente fora do projeto, e Dunst não aceitou ser dirigida por outra pessoa senão Craven, e ela não entrou pro projeto, ficou focada em Homem-Aranha, e é isso. Em janeiro de 2005, James Sorenso assumiu como diretor, e em março do mesmo ano, Kristen Bell e Steve Tollin se juntaram ao elenco. Bell foi escolhida por estar muito em alta naquela época por conta da série Veronica Mars, e o intuito deste filme era atrair o público jovem que consumia com mais intensidade a internet. As filmagens duraram entre junho e setembro de 2005 em Bucareste, na Romênia. Eles escolheram este local para as filmagens por conta dos custos e impostos de produção. Então, para diminuir os impostos, vamos filmar em um país barato. Pulse estava originalmente programado para ser lançado em 3 de março de 2006. Uma exibição teste aconteceu em fevereiro de 2006, às vésperas do lançamento oficial do filme, e esta exibição teste fez com que o filme voltasse para a sala de edição. E na sala de edição, eles destruíram o filme. Um Frankenstein, sabe? Remendaram tudo, cortaram o filme, colaram, fizeram de tudo nesse filme. Primeiro que eles deram um tom mais escuro para a obra, aceleraram as cenas e tiraram boa parte da maquiagem dos fantasmas, que não era para ser de CGI no projeto original. O diretor queria maquiagem mesmo, e muitos fantasmas receberam maquiagem, tava uma coisa bem legalzinha até. O filme ficou tão diferente que o diretor até chorou quando viu essa obra após as edições. Ele falou: meu Deus, o que fizeram com o meu filme? Por conta dessas alterações de última hora, o filme foi atrasando. Os produtores foram ficando preocupados com os atrasos, então o que eles fizeram? Lançaram Cairo com o título de Pulse em DVD nos Estados Unidos. Olha só que sacanagem. Os Estados Unidos recebeu oficialmente Pulse, a versão japonesa, em home video. O remake era para ser lançado em março. Sabe quando que ele foi lançado? Em agosto de 2006. Durante todo esse tempo, ele ficou na sala de edição. Como todo filme de terror, este aqui também passou pelo problema da censura. O filme era para ser rated R, ou seja, para um público maior que 17 anos nos Estados Unidos. Que no meio dessas alterações todas, enquanto o filme estava na sala de edição, os produtores aproveitaram para tirar as cenas violentas e transformar o filme em PG-13. Em alguns países, como o Japão, por exemplo, foi lançada uma versão estendida sem classificação deste filme. A versão estendida conta com 2 minutos aproximadamente de cenas resgatadas, que são um pouco mais violentas. E é nesta versão sem censura que tem a cena do suicídio do alto da torre, que tem um personagem que pula da torre, tirando a própria vida. Olha só que coisa louca, né? O filme já não estava bom, foi muito mexido e ainda por cima tiraram as melhores cenas do filme para caber em PG-13. Realmente, os produtores arruinaram o resultado final desse filme. Isso foi uma coisa que frustrou tanto o diretor que em 2015 ele deu uma entrevista dizendo que pretendia lançar a sua versão do filme em comemoração aos 10 anos de lançamento. Teria 20 minutos de cenas que foram deletadas
e estaria com o formato de edição original, sem aquelas câmeras aceleradas, aqueles cortes rápidos. Porém, isso nunca aconteceu. Relançar um filme não é tão simples assim, você precisa pagar os atores novamente, pois é, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas quando uma edição nova é relançada, ou quando um filme chega com uma versão estendida para o cinema, os atores precisam receber novamente por conta disso, está em contrato. O estúdio também ia precisar pagar impostos de distribuição, se fosse mídia física ia precisar pagar a produção de mídia física, então fica muito caro. E como é um filme que não teve um retorno financeiro muito forte, não compensava fazer uma edição comemorativa. É uma pena que esse tipo de coisa acontece, porque o diretor, por mais que ele fosse iniciante, ele tinha a visão dele do projeto, transformar o filme em uma outra coisa que não era a visão desse cara. Então assim, pra que contrata um diretor? Se é pra fazer isso, deixa os filmes apenas entre os produtores. Depois que tudo isso aconteceu, o filme foi lançado e arrecadou mais de 8 milhões de dólares em seu primeiro final de semana de estreia nos Estados Unidos. Em seu fechamento, em 12 de outubro de 2006, o filme arrecadou pouco mais de 20 milhões nos Estados Unidos. Em comparação com o orçamento da produção de aproximadamente 20 milhões de dólares, Pulse foi considerado um fracasso de bilheteria. E olha, eu não gosto de falar isso em respeito aos envolvidos, aos atores, o diretor, a galera técnica, né, o câmera, o pessoal da música, mas bem feito que esse filme foi um fracasso, bem feito pros produtores. Foi muita sacanagem desde o início, eles não respeitaram a obra original, não respeitaram a produção japonesa, eles venderam os direitos com tanta alegria achando que o filme fosse ganhar projeção mundial, lançaram o filme de qualquer jeito para home video, depois lançaram o filme remake todo destruído, mal editado. Por conta dos produtores, eu acho bem feito desse filme ter sido um fracasso. Entretanto, uma coisa boa aconteceu com esse filme, ele ganhou o vídeo aqui no canal. Não, brincadeira, não era isso que eu ia falar. Uma coisa boa que aconteceu é que o DVD deste filme foi muito comercializado nos Estados Unidos. Somente com a venda de DVDs nos Estados Unidos, houve uma arrecadação de mais de 25 milhões de dólares. Por conta desse sucesso do filme em home video, ele ganhou 2 continuações diretas para DVD, que foram lançadas simultaneamente em 2008. Por mais que esta obra seja o remake de um filme japonês, ele não tenta se aproximar muito da atmosfera do filme original. Ele cria sua própria narrativa e traz um tom jovial que culpa apenas a internet pelos problemas causados com a humanidade. Já a versão japonesa, ela se aprofunda mais no psicológico dos personagens. Na versão original, nós entendemos que os problemas com a internet não é necessariamente culpa da internet, e sim das pessoas que não sabem como usar. As pessoas estão se isolando, e isso fez com que essas entidades assumissem o controle desta depressão que o mundo está vivendo. Por isso que o resultado desta maldição que acontece com as pessoas é o suicídio, porque dentro da psicologia e da psiquiatria, o suicídio é o auge da depressão, né? Aquele ponto onde os profissionais estão sempre afastando os pacientes. E isso meio que foi abandonado no remake. É mais uma coisa assim, vamos colocar um monte de fantasmas saindo da internet pra assustar a galera. Quando na verdade a história é muito pesada. Estamos falando aqui de depressão, de suicídio, de pessoas que desaparecem. Por isso que a fotografia de Cairo de 2001, ela é mais sombria. Eu também acho a obra de 2006 sinistra, tem alguma coisa nela que me incomoda até hoje. O filme original, ele é muito sinistro e junta também o fato das lendas japonesas, que são lendas bem fortes e assustadoras, então tudo isso gerou uma atmosfera mais intensa em Cairo. Eu acho que é por isso que eu considero O Grito um dos melhores remakes que nós tivemos de filmes japoneses, porque ele mantém a atmosfera de terror da obra original, já que ele se passa no Japão. Inclusive, se você gosta de O Grito, tem a análise completa da franquia aqui no canal, vou deixar a playlist pra vocês. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse filme? Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram? Vocês também tinham medo? Vocês acham esse filme legal? Coloca aqui nos comentários qual outro remake de filme japonês que vocês querem ver aqui no canal o quanto antes. Lembrando que as fontes que eu utilizei para montar o conteúdo estão na descrição do vídeo. Foi muito gostoso trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de obras japonesas. E da próxima vez que você for se conectar com a internet, cuidado, você pode abrir um portal para o mundo dos mortos. Tchau.